E Cuca não é mais o técnico do Corinthians, ele acaba de se tornar o treinador com a menor passagem em tempo em toda a história alvinegra. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores da sua saída, com direito a algumas situações inusitadas. A maior parte da torcida alvinegra nesse momento era a favor da permanência do técnico, dirigentes e especialmente jogadores também, mas o Cuca optou por deixar o clube. Eu quero te dar todos os detalhes. Começando do início, para você que ainda não sabe, pouco depois da vitória do Corinthians por 2-0 no tempo normal e dos pênaltis por 5-4 contra o Remo, garantindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e 3.300.000 na conta, o técnico Cuca anunciou sua saída. Não foi logo depois do jogo, cerca de 1h30 depois ele apareceu por uma entrevista. Não foi também uma entrevista, foi um pronunciamento de pouco mais de 7 minutos. Vou trazer as principais falas do Cuca para explicar essa saída e depois repercuto com declarações do presidente Duílio Monteiro Alves e os próximos passos alvinegros. Cuca disse o seguinte: foi maravilhoso estar ao lado da Fiel com a conquista dessa vaga. Antes desse sonho se realizar, porém, foram 3 ou 4 dias de muito pesadelo, quase que um massacre. Eu estava muito concentrado nessa decisão, mas eu percebia que os jogadores sentiram tudo o que eu estava passando. É a pior coisa que um homem pode passar. Invadiram as redes sociais das minhas filhas e da minha mulher com ameaças e xingamentos. Vou fazer 60 anos no mês que vem, e aí eu peso o que vale e o que não vale a pena. E aí o Cuca completa: quero fazer valer a pena para minha família. E eu não esperava por essa avalanche. Coisas que aconteceram há muito tempo atrás, se referindo à acusação e à condenação contra ele. O Cuca completa: fui julgado e punido pela internet. Eu saio nesse momento. Não era o que eu queria. Esperei minha vida inteira para estar aqui, mas amanhã estarei em casa para cuidar da minha família. O Cuca ainda argumentou que atrapalharia a sequência do Corinthians com a seguinte frase, abre aspas: não é justo deixá-los sofrendo por um problema que é meu. Quero agradecer aos jogadores que me abraçaram, compraram um barulho que é meu. Se Deus quiser, um dia eu volto para fazer um trabalho do começo ao fim. Alguns detalhes importantes. Pouco depois da vitória do Corinthians nos pênaltis contra o Remo, Cássio e praticamente todos os jogadores corintianos saíram na direção do Cuca para abraçá-lo. Foi a primeira demonstração pública de atletas alvinegros a favor do técnico, que havia sido condenado por alguns torcedores, por muita gente da imprensa e pelas jogadoras do time feminino e pelo técnico também, o Arthur Elias. O clima havia ficado ainda pior depois que o UOL trouxe uma informação ao longo da terça-feira. O UOL entrevistou o advogado da menina de 13 anos que foi vítima de um estupro em 1987. E esse advogado afirmou que ela identificou o Cuca como um dos responsáveis pelo ato e que, mais do que isso, a justiça foi capaz de comprovar que o esperma do Cuca estava no corpo da menina. A partir dessa declaração, muita gente tomou como verdade, e as declarações do Cuca, quando chegou ao Corinthians afirmando sua inocência, acabaram se perdendo. A partir de todo esse barulho, o Cuca, que já estava considerando a possibilidade de ir embora, tomou a decisão de ficar somente até a partida contra o Remo, independentemente da classificação ou não. Ele julgou que seria melhor voltar para casa, ainda que isso corra o risco de fazê-lo nunca mais ser treinador, a menos que ele consiga esclarecer os fatos. Cuca contratou um escritório de advocacia que vai trabalhar também nessa questão lá na Suíça. Difícil conseguir avançar alguma coisa. Só para você entender um pouquinho sobre o caso, é importante falar sobre ele também. Tudo aconteceu em 1987, o Cuca havia acabado de chegar ao Grêmio. Ele e outros 3 atletas receberam essa menina de 13 anos e outras pessoas no quarto. Esses torcedores suíços queriam a camisa do Grêmio. De acordo com os relatos, os atletas do Grêmio acabaram por expulsar os amigos dessa menina de 13 anos e ela teria sido estuprada. 2 anos depois, o Cuca foi condenado a 15 meses de prisão. Ele acabou não cumprindo nenhum desses 15 meses e, por já terem se passado 36 anos, essa condenação prescreveu. Então, nesse momento, o Cuca não deve mais nada à justiça suíça. Ele pode inclusive entrar no país, não haveria qualquer problema em relação a isso. Queria chamar a atenção para um ponto importante.
A torcida corintiana, em sua maioria, era a favor da permanência do treinador. Vários sites, como o GE, como a Gazeta Esportiva e como o Meu Timão, fizeram pesquisas. E, em geral, 80% dos participantes se demonstraram a favor da permanência do Cuca. Cheguei a acompanhar uma live depois do jogo, com o anúncio da saída do Cuca, a entrevista do Duílio. Eu acompanhei essa live no Meu Timão, que é um canal no YouTube específico sobre o Corinthians. E o tom dos torcedores que participavam do chat era de irritação com o desfecho, especialmente pelo fato de o Cuca ser um bom treinador que está deixando o Corinthians. E a pergunta que fica é, e agora? Quem vai assumir o clube? Essa pergunta foi feita ao Duílio, que admitiu que já sabia antes do jogo contra o Remo que a tendência é que o Cuca fosse embora, mas que ele esperou pela realização do jogo para ter essa confirmação. Os jogadores eram radicalmente contrários à saída do Cuca, abraçaram o treinador em campo de forma pública e também fora dele. Tentaram convencer o Cuca no vestiário a permanecer, mas o Cuca alegou que, diante das ameaças à família e até por aconselhamentos da esposa e das filhas, ele optou por voltar para Curitiba. A partir de agora, o Corinthians inicia uma busca por um novo técnico. Duílio foi perguntado sobre o sentimento dele e ele disse o seguinte, abre aspas, estou lamentando por ter pedido o Cuca, profissional excelente que poderia nos ajudar. O que ele já fez essa semana lá dentro já foi ótimo. Para nós, perder um treinador desse nível não é bacana, agora é buscar um técnico do mesmo nível ou melhor. O presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, foi perguntado se o Timão errou quando disse que havia investigado sobre o passado do Cuca. Ele saiu pela tangente respondendo, não vou entrar nesse mérito. O Cuca contratou um escritório de advocacia também na Suíça para se defender e não ser massacrado, e eu não me sinto à vontade para falar sobre o assunto. Enfim, a verdade é que o Corinthians errou quando escolheu um técnico que tinha problemas a serem resolvidos. Trouxe para si um enorme problema, que é do Cuca, mas que acabava resvalando no Corinthians. E agora perde o treinador apenas 6 dias depois de tê-lo contratado. Cuca deixa o Timão com menor passagem de tempo de toda a história do clube. Ele, dessa maneira, bate o Júnior, que havia ficado também 2 partidas, mas havia ficado um período de 10 jogos. Cuca fica somente, ele é anunciado na quinta-feira da semana passada, dá entrevista coletiva na sexta-feira, realiza seu primeiro jogo no domingo, derrota para o Goiás por 3-1 e volta a campo nessa quarta-feira com a classificação alvinegra para a próxima fase da Copa do Brasil. Como é que fica a partir de agora? O Corinthians não sabe nem ao certo quem comandará o clube no sábado contra o Palmeiras no Allianz Parque se não contratar um treinador. Na teoria seria o Fernando Lázaro, que foi demitido do cargo de técnico, mas voltou a ser auxiliar. Duílio não confirmou essa possibilidade. Disse que a busca é por um técnico de forma imediata. Se não houver esse técnico, se o Corinthians não conseguir encontrar até sábado, existe a chance de tentarem fechar com alguém da comissão técnica fixa para comandar o time no sábado. Quem poderia ser, por exemplo, o Mauro Van Basten, que é um auxiliar técnico fixo de bastante tempo. Ele, inclusive, em outros momentos já foi o técnico interino, mas a prioridade no momento é encontrar um treinador de forma rápida, o mais breve possível. Grande dificuldade é o mercado. No vídeo da manhã dessa quinta-feira, trago mais detalhes sobre a busca. Quem é que pode comandar o Timão? Gostaria da sua opinião. Use o espaço para comentário para dizer. Primeiro, sobre a passagem do Cuca. Ele merecia sair? O quanto o episódio de 1987 deveria ser determinante para o fim da passagem dele no Timão? E aí, queria saber também a sua opinião a respeito de quem deve comandar o Corinthians a partir de agora. Beleza? Esquece de deixar like, compartilhar, seguir aquela coisa toda. Abraço, tchau!